40 anos da greve de 1983. Em 1983, o associado da AEPBA e petroleiro aposentado, Nelson Araújo trabalhava no ANGOISAL em Salvador havia 7 anos. Na época Nelson era integrante da Ação Popular, AP, uma organização clandestina que lutava contra a ditadura e nessa condição ajudou a eleger a diretoria do Sindicato dos Petroleiros em 1982, e integrou a coordenação da greve. Nesta entrevista Nelson lembra momentos marcantes da organização dos petroleiros em especial da RLAM que culminou com a histórica greve de 1983. Se critica o sindicalismo de resultados que ignora a participação da classe trabalhadora nas lutas. Qual foi sua atuação na coordenação da greve dos petroleiros da refinaria Landulfo Alves, RLAM, em 1983? Eu participei de todo o processo de organização, de todas as reuniões. A oposição que construiu a chapa de 83 foi feita, a que fez a chapa de 83, foi uma oposição que a gente começou, que eu participei ativamente do processo de organização dessa oposição. Inclusive, conheci Germínio na faculdade. A gente se encontrou, você é petroleiro, sou petroleiro, tá? E aí a gente começou, e nossas reuniões se davam na Biblioteca Central. Ali acontecia as reuniões que tomaram as decisões da constituição da chapa que ganhou as eleições de 83. Durante a ditadura, como foi a retomada do movimento sindical e a repercussão entre os trabalhadores? Com a reação dos trabalhadores no nível nacional contra o arroz salarial da ditadura, contra as perdas que a ditadura estava impondo, que o milagre econômico não correspondia, que era muita propaganda do milagre econômico, mas não respondia em ganho para os trabalhadores. Então, houve uma reação nacional em todas as categorias, principalmente a partir dos metalúrgicos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, né? E foi um período, no fim da década de 70, onde que aconteceram todos esses movimentos. Mas, paralelo ao acontecimento desses movimentos, que resultou na conquista dos sindicatos pelas oposições no Brasil toda, porque o sindicato era controlado pelos pelegos, como eram chamados na época, e aí as oposições ganharam as eleições. E, paralelo a esse movimento, foi se desenvolvendo no país, aqui no Brasil, um movimento por dentro da própria CUT, por dentro do próprio sindicato, que não era um movimento que conduzia as lutas para atuar mais no campo da redemocratização, no campo da conquista de direitos, no campo da cidadania, certo? E não no campo das conquistas maiores, do confronto, do combate à ditadura e os patrões. Então, em 1983, essa visão de conciliação ela já estava com a fundação da CUT e a difusão, essa visão já estava muito consolidada nos sindicatos, e as diretorias dos sindicatos passaram a ter um comportamento, de uma forma geral, onde a autopreservação, a permanência nos cargos, o controle da máquina sindical prevaleceu sobre o interesse da luta dos trabalhadores. Então, antes de acontecer a greve de 83, houve reuniões nacionais, acordos para todas as categorias, todos os sindicatos da Petrobras fazerem greve.
No entanto, na hora da partida, só Campinas e Mataripe entraram em greve. Pronto. Então, eu acho isso um elemento importante para a gente discutir, porque ele repercute diretamente na qualidade do movimento sindical atual. Ou seja, o movimento sindical atual é um reflexo desse processo. Na sua opinião, que fatores foram essenciais para que os trabalhadores da Irrela aderissem à greve de 1983? A minha opinião é que a tradição de luta da refinaria sempre foi grande, né? E com maior peso em relação à região de produção. Um dos elementos, na minha interpretação, que leva a esse processo é que a refinaria ela é uma unidade fechada, né? Assim, é uma atividade intramuros. Então, que tem um contato muito próximo e imediato dos trabalhadores que estão ali exercendo suas funções. E isso facilita o processo de discussão, de ajuste, de posicionamentos, tem uma dinâmica mais diuturna do ponto de vista da discussão e da organização, né? Não por outro motivo, a refinaria projeta na sua luta Mário Lima, porque tem essa trajetória mais forte, né? E quando, diferente da região de produção terrestre, né? No caso da Bahia aqui, ou qualquer outro campo terrestre, os trabalhadores eles se encontram nos ônibus, né, nos refeitórios, e depois se dispersam pelo campo, nas suas atividades normais. Então, são residentes e vão das suas casas para os locais de trabalho por diversos municípios. Não tem essa concentração, né, no exercício da função. Então, eu acho que isso contribui para a refinaria evoluir mais na sua ação e reduz em relação, é uma dinâmica diferente em relação à região de produção, que só veio ter essa evolução, essa participação com diretorias atuantes, combativas, após a oposição ter ganho as eleições lá. Antes disso, na região pessoal, a dinâmica do STIEP era uma dinâmica de apoio, de solidariedade, mas fazia greve de fome, fazia, não durante 83, mas estou falando no percurso, a diferença, né? Fazia parada, etc., mas nunca efetivamente alcançou um porte de luta, de parada geral de produção, que só foi acontecer no início da década de 90, quando a oposição ganhou as eleições. Então, portanto, essa dinâmica diferente faz com que a refinaria se organize, os trabalhadores da refinaria se organizem melhor para fazer o debate político, para fazer a intervenção, né? O elemento político que organiza, digamos assim, essa dinâmica do ponto de vista da luta sindical, ela já vem de algum tempo, né, na pré-ditadura, no golpe, antes do golpe militar, onde a refinaria era muito atuante e fica os trabalhadores já vinham de um processo de ter vivenciado lutas e greves, né, de uma forma geral. Então, quando a Petrobras contrata novos trabalhadores na ampliação da refinaria, no desenvolvimento da indústria, acaba obrigado, não poderia ser de outra forma, a contratar muitos jovens, né, estudantes formados em escolas técnicas, na escola técnica. Então, esses estudantes já veio para dentro da refinaria com o conceito da luta política, do confronto, né, da ideia da luta já. Então, este movimento, né, de uma relação, de uma tradição
de luta, junto com a juventude que contratada naquele período de efervescência política no país. Então, esses jovens trabalhadores já entram na refinaria, muitos deles já com militância, com atuação, já tinham uma visão de luta, né? Então, combina a tradição com o novo, que quer uma mudança. E esse novo impõe uma discussão diferenciada da tradição da luta política, promovendo maior avanço da discussão, da consciência e da necessidade de tomar posição. Por isso, forma-se a chapa de oposição que ganha essas eleições, já com pessoas que já vinham, né, nas suas vidas fora da refinaria, já com envolvimento político, né? Então, isso juntou esses três elementos, ou seja, a refinaria é uma atividade intramuro, onde todo mundo se conhece, se fala todos os dias, a tradição de luta da refinaria e a renovação por meio das contratações de jovens operários vindo da escola técnica, ou tradição de luta de movimento estudantil, né, que tinha, aquele período foi um período de muita efervescência no país, né, com muitas manifestações, né, de movimento estudantil, movimento popular, movimento sindical, né? Então, a gente já chegava na Petrobras já com isso em mente, né? No meu caso, por exemplo, eu entrei na Petrobras em 76, e imediatamente eu entrei na universidade, tive contato com o movimento de esquerda organizado, certo? Então, quando eu entrei na Petrobras, eu já vinha de uma tradição, eu já vinha de um processo que a gente estava discutindo e lendo sobre a ditadura. Quer dizer, a questão do combate da ditadura era uma questão muito presente na juventude, né? Então, quando eu entrei na Petrobras, que entro na universidade, faço contato com as organizações de esquerda e acabei militando uma organização chamada Ação Popular, né, que combatia a ditadura militar. Então, o resultado disso é que, como eu era de ação popular, né, de uma organização clandestina, e atuava na Petrobras, então eu tinha a missão política de organizar essa oposição. Mas isso aconteceu comigo de uma forma mais organizada, mas toda a juventude que entrou naquele período já vinha com isso em mente, né? Então, quando você junta a tradição de luta no ambiente intramuros e uma juventude que quer mudar, que quer fazer, aí não podia dar outra coisa. Deu uma chapa, ganhou as eleições, eliminou do sindicato o assistencialismo, e aí começou a fazer reuniões grandes, né? Não só na base, como dentro do sindicato, várias atividades culturais, de debates políticos. Então, esta dinâmica de trazer a categoria para dentro do sindicato, para fazer as grandes discussões, para fazendo grandes reuniões, com temas importantes da conjuntura, atividades culturais. Quer dizer, esse processo organiza a capacidade de luta dos trabalhadores, né? Que é o que nós estamos vendo de forma diferente hoje. Então, esse, para mim, são os elementos que organizam da base subjetiva a greve de 83, porque a base objetiva foi o ataque do governo da ditadura para remover os direitos de conquistas, né? Então, os elementos subjetivos, para mim, são esses, e resultou nessa capacidade de luta da refinaria que redundou
na greve de 83. Né? Então, esses elementos subjetivos nós não tivemos em outras bases. Por quê? Porque ainda prevalecia, no caso do STIEP, outros tantos sindicatos, prevalecia ainda a movimentação política para a autopreservação da diretoria. Né? E também, tanto dos antigos que permaneceram no movimento sindical, como já se desenvolvia no país um conceito de sindicalismo que era focado apenas na redemocratização, na relação de negociação com governos e empresários, na cooperação para encontrar soluções dos problemas, ou seja, e não para fazer o trabalhador compreender que não existe caminho de cooperação, de bondade de patrões ou de governos para resolver os problemas. Né? Então, na refinaria, nós tivemos esse ganho de que juntou um pessoal que não acreditava na conciliação com o governo ou com o patrão. Porque naquele período tinha muita aquela discussão, era ditadura, e muito assim, não podemos enfrentar, não podemos provocar, porque pode vir um golpe. E, de certa forma, é a mesma coisa que a gente enfrenta hoje. Ou seja, a gente nunca pode ter uma ação mais consequente porque estamos sob ameaça de golpe. Ou seja, sempre tem uma ameaça. Né? Então, em 83 era a mesma coisa, naquele período era a mesma coisa. Grande parte das diretorias sindicais, inclusive da própria CUT, né, já estava... Porque dentro da CUT, esse debate, se fazer confronto ou de não se fazer, já era uma coisa forte. Né? Por quê? Porque tinha um conceito que se desenvolvia de que o movimento sindical ele tinha que fazer conquistas, mas em negociação com governos e patrões. Né? E isso nunca resolveu os problemas dos trabalhadores, mas o pessoal da refinaria, a diretoria do Sindipetro, entendia que, por este caminho, nós não vamos resolver nada. E, portanto, houve a necessidade, né, do confronto com o governo. Dos sindicatos dos petroleiros, apenas os trabalhadores da Arlame Paulini aderiram à greve, como a coordenação do movimento trabalhou a continuidade da greve. Quando houve a articulação nacional, né, dos sindicatos para decretar greve, esperava-se que todos os participantes ali estariam no mesmo nível de preparação, de compreensão política para fazer a greve. Né? Então, quando sai a greve, a gente está todo mundo informado, né? A imprensa, não apenas a imprensa, mas os contatos sindicais, até aí só consegue sair Campinas. Então, junto com a refinaria. Então, isso gera uma discussão e aquela dificuldade, né, que precisa ser trabalhada. Ou seja, a gente segue ou não segue na greve? Estamos só, se estamos só, nós vamos continuar ou não vamos? Né? Houve essa discussão, houve esse debate, mas aí tomou-se a decisão. Como Campinas está em greve, e a gente vai sair da greve, deixar só Campinas. Então, tem esse argumento. Se já estamos aqui, temos que ir em frente, porque precisamos resolver o problema. Né? E aí, a direção do Sindipetro, né, junto com os trabalhadores, porque as decisões eram feitas com grupos grandes, assembleias, né? Não existia, naquele tempo, um processo que fosse manipulatório, né, para manipular a categoria, para fazer isso, aquilo, outro, como a gente está acostumado a ver hoje no movimento sindical. Foi um processo que a categoria participava, desde a elaboração, desde a reflexão, tomada de decisão de iniciar e tomada de decisão de continuar. Então, não era uma imposição da diretoria, era um processo político
onde os trabalhadores estavam naquela dinâmica ali, né? Tanto é que quando você encontra hoje um trabalhador que fez greve, que participou, mesmo os demitidos, tem uma noção da importância daquilo e tem orgulho. Ninguém fala do arrependimento de ter feito a greve. Tá. Então, tem um fator muito forte nisso, né? Por isso, a decisão de continuar não foi uma decisão de um grupo pequeno, de uma manipulação da massa, é uma decisão coletiva. A fusão entre a diretoria e a base da refinaria era perfeita. Então, é essa fusão que deu força, né? Mas podia se questionar assim, pô, mas você estava lutando contra a ditadura, que estava ainda forte, 83, né? Aquele negócio todo. Mas todo o processo político de luta dos trabalhadores, ela se dá dessa forma. Então, não tinha como recuar, portanto, né? O recuo deixaria Campinas sozinho, né? Sozinha. O recuo mataria, na origem, toda a dinâmica política que foi construída. E isso foi tão forte que, adiante, formou-se outra chapa, certo? Os interventores colocados em 2003 foram, e aquela política conservadora foi derrotada de novo. Porque, em pouco tempo, né? Depois de 83, uma nova chapa, com membros, inclusive, dos que participaram da greve de 83, porque essa dinâmica na refinaria persistiu ao ponto de outra grande chapa, grande diretoria, com trabalho de massa também, com representação não, com participação das massas da refinaria. Os trabalhadores, do mesmo jeito, participavam em grandes seminários, reuniões. As reuniões eram feitas assim, por 100, 200 pessoas, para se discutir uma condução do trabalho sindical. Então, observe que se a refinaria tivesse abortado a greve em função do argumento de que os outros não fizeram, talvez a refinaria ficasse entregue eternamente às intervenções, né? E a gente não teria a reação que teve em pouco tempo, que acabou. E uma nova eleição ganhou outra chapa, também altamente qualificada, que seguiu o trabalho que 83 começou. Então, é essa dinâmica política que os trabalhadores precisam compreender, que não há caminho de renúncia de luta. Nós não podemos renunciar às lutas, como está acontecendo hoje, em troca de negociação, em troca de acordo, participação em comissão de trabalho, né? A tal tripartite, né? Governo, patrão e trabalhador, ou então se juntar com a gerência da Petrobras para fazer acordo, né? E depois registrar esse acordo em acordos coletivos com a categoria. Então, basta a gente observar como os trabalhadores da Petrobras vêm perdendo no processo histórico por causa dessa renúncia da capacidade de luta, por causa dessa adoção desse sindicalismo de negociação, né? E aí a refinaria, ou seja, ela caminha, né, de uma forma que representa essa política, certo? E que ela foi destruída. Isso é que é importante a gente registrar. Como é que essa capacidade de luta foi destruída pela refinaria? Foi justamente o próprio sindicalismo, né, que ataca, né? Ou seja, dessa vez não foi nem a ditadura militar, nem o governo. O próprio modelo de sindicalismo que impôs uma fusão com os sindicatos, uma fusão de baixo para cima, sem discutir com a categoria, sem participar da categoria. Então, aí depois faz uma fusão com química, né? Ou seja, sempre de cima para baixo, sempre sem a participação, sempre. Então, só isso para derrotar o sindicalismo da refinaria da década de 80,
aliás, da década de 80, não, da pré-ditadura, com Mário Lima, né? E sua diretoria, que tinha uma atuação combativa para todo aquele período, né? Com grandes greves, manifestações, etc. E depois, na transição da saída da ditadura, década de 80, formou-se uma frente de luta fantástica, capaz de resolver os problemas, capaz de mobilizar os trabalhadores. Então, é nessa trajetória que está a greve de 83, dentro dela, que nós hoje temos que resgatar aquele sindicalismo praticado que leva os trabalhadores à sua conscientização, mobilização e luta pelos seus direitos, que é o que, infelizmente, o sindicalismo hoje não quer isso. Está querendo mais tirar proveito na relação com os patrões e governo. Como foi sua atuação no pós-greve e na demissão dos trabalhadores da Arlão? A principal dinâmica que aconteceu foi dos próprios trabalhadores demitidos, né? E onde organizou-se esquema de apoio, de cesta básica, e das articulações políticas e judiciais para tentar resolver o problema, tá? Das demissões. Então, foi um processo também interessante, mas é um processo, como todo pós-greve, né? Pós-luta, pós-guerra, qualquer coisa, é um processo que há uma dispersão de energia e fica concentrado a maior dinâmica em quem sofre o problema, né? Eu estava trabalhando, quer dizer, eu seguia trabalhando no ESSAL, né, no escritório. Então, a minha participação nesse processo foi uma participação periférica, né? Uma participação que não foi direto na causa, né? E essa experiência, eu fui tomar conhecimento dela, como é essa coisa dessa dinâmica, justamente a partir claro, de observações dessa relação política e de atuação, onde a gente vai vendo um problema que é a solidariedade, né? A solidariedade, ela não é um fato natural, ela não alcança quem não sofre o problema. Isso eu fui ver de perto também quando eu fui demitido, né, em 95, na greve de Fernando Henrique, do governo Fernando Henrique. Também foi uma greve mais unificada a nível nacional, da categoria, e que resultou nas demissões, os demitidos. Então, depois da demissão, quem está demitido é que sofre as consequências. Eu não tive, por exemplo, meu relatório de solidariedade é muito triste, é muito sofrido, porque foram 9 anos de muita perda, e eu posso registrar que, na categoria petroleira, eu tive o apoio de irmão, de irmã, da companheira Carmen Medeiro e o companheiro Beto, do Compartilhado, atual da TI, Beto Barbosa, e Carmen Medeiros. Fora disso, tive até perseguição do sindicato. Então, por que é que eu estou registrando isso? Porque eu acho isso um debate fundamental, necessário. A minha contribuição para após a greve, ela não teve o mesmo ímpeto, a mesma dedicação que teve na greve de 83, né? Então, esse é um problema grave. E
E isso torna o movimento muito... acaba fragilizando as condições de você conduzir o processo, né? Porque, após um ataque de alto, né, de alto grau, como aconteceu em 83, como aconteceu em 95, de ação do governo, não há a solidariedade na mesma proporção que deveria ter para a sustentação da luta. É como se a luta esfriasse e os que sofreram as consequências fossem, portanto, deixar de lado, né, a sua sorte. Então, essa é uma dinâmica, e a gente observa isso em todas as categorias, em tudo quanto é lugar, né? Então, tem esse problema sério. Até hoje, eu e todo o pessoal demitido em 95 sofre as consequências da demissão. A própria anistia de 95, ela não corresponde de forma nenhuma dada pelo próprio governo Lula, é um escracho contra os trabalhadores que lutaram. Da mesma coisa de 83, até hoje tem pessoas de 83 que têm necessidade de serem resolvidas, ou seja, o tratamento que se deu ao pessoal de 83 para a greve, do ponto de vista oficial, do ponto de vista de anistia e etc., é muito penoso. Não tem correspondência nenhuma ao papel que o pessoal de 83 teve na luta de combate à ditadura, na luta da construção de um novo sindicalismo. Tá? Então, é isso, né? E aí, eu acho que nós precisamos fazer esse debate com mais afinco, né? E me coloco aqui na condição, inclusive, de estar dentro desse problema. Certo? A minha participação no pós-greve, ela não foi igual na greve, né? Eu não fui demitido em 83, então segui minha luta política, né? Na construção da CUT, na construção das oposições sindicais, na construção da atuação nas eleições sindicais, de tudo quanto é sindicato. Então, eu tinha uma atuação política muito grande, mas não tive a mesma atuação em relação ao demitido de 83, né? É o que sofre todo demitido, e eu tenho experiência disso na pele. Assim, sofri ataque do meu próprio sindicato. Na sua avaliação, que legado importante deixou a greve de 1983 para a Organização Sindical dos Petroleiros? Qual é o problema que a gente enfrenta hoje no movimento sindical? As experiências de 83, as greves que fizemos no STIEP, né, quando uma diretoria combativa ganhou as eleições, né, a greve de 95, né, contra o início do governo Fernando Henrique, a de 94, melhor dizendo, iniciando este movimento, quer dizer, o que foi a greve de 94? Uma greve reivindicatória no governo de Itamar, e a gente acertou tudo naquele governo, as conquistas. Aí, quando chega Fernando Henrique, ele não cumpre. Era de se esperar isso, porque ele assume abertamente o neoliberalismo, e aí não cumpre, aí a categoria faz aquela greve, né? Então, esse movimento que começa lá no pré-ditadura, eu acho que é importante a gente entender essa linha histórica, né? Ou seja, antes da ditadura tínhamos um movimento, a ditadura impõe seu modelo, né, que é de ditadura. Em 80 a gente recupera, em 90 a gente aprofunda esse movimento, né? E cujo o marco final é a greve de 95. Porque, a partir da greve de 95, o movimento sindical ele se subordinou, ele já vinha ensaiando, né, a subordinação aos interesses políticos, partidários, e quando chega após 95, Fernando Henrique, eleição de Lula, o governo se submete, o sindicalismo se submete completamente ao interesse do governo, que era um ensaio que vinha acontecendo na década de 90.
Em 90, muitos movimentos nossos foram impedidos de serem feitos, foram abortados. A própria campanha salarial ela muda de data para não prejudicar o processo eleitoral na perspectiva que se tinha do PT ganhar as eleições, né? Então, tanto no nível estadual como no nível federal, de 2 anos a gente não tinha campanha salarial, porque tinha a luta, o movimento era abortado para não passar uma visão de radicalidade. Então, o sindicalismo começou a ensinar aos trabalhadores que não pode ser radical, não pode lutar, né? Tem que se submeter ao processo eleitoral. Aí, quando tem a greve de 95, Lula ganha as eleições, a gente fica proibido de fazer greve também, porque para não prejudicar o governo. Então, é esse conceito que vem sendo conduzido no movimento e que resulta em um acúmulo de perdas imensas, né? Inclusive, durante o governo de Lula, são 8 anos sem campanha salarial, porque a partir de 2005, 2004, os acordos coletivos tinham validade de 2 anos, então a gente tinha um ano, pertício aí de um ano, que não tinha campanha salarial, não tinha movimento, né? Então, esse modelo sindical nos faz acumular perda, como estamos acumulando hoje na Petro, né? A Petro completamente escorchando os trabalhadores, né? Em todo sentido. É uma organização privada. A Petro virou uma organização privada de interesses banqueiros, de banqueiros. Não é mais um fundo de previdência em favor do trabalhador, patrocinado, financiado com recursos do trabalhador e atua contra o trabalhador, né? A MS, plena, privatizada também, né? Mas aí, quando você vai analisar, isso é um processo de 20 anos, não é uma coisa que surgiu hoje. A privatização da MS não surgiu de hoje. Então, isso é produto de um sindicalismo que abdicou da luta, abdicou do movimento, abdicou da greve, né? Ou seja, então, qual é a lição que 83 traz para a gente aqui? É que, em 1983, em plena ditadura, né, a categoria petroleira, representada por Mataripe e Campinas, enfrentou, né, e impediu que as resoluções tomadas pelo governo contra os trabalhadores fossem aplicadas, né? Ou seja, foi uma greve de conquista, né? Foi uma greve que impediu a imposição, porque se os trabalhadores tivessem feito aquela greve, a gente tinha perdido a PLR, tinha perdido a participação dos grupos, tinha perdido uma série de coisas. Então, foi uma greve de conquista, não foi uma greve de demissão, né? Não foi uma greve de sofrimento, é porque isso fica no foco e a gente acaba discutindo só isso, eles ficam aí, os demitidos, né? Sim, os anistiados, os anistiados da luta, os torturados da luta, mas a gente não, às vezes, perde perspectiva de enxergar a conquista, né? Então, foi uma conquista em 83 contra a ditadura. Foi uma greve vitoriosa, né? Feita apenas por 2 refinarias. Então, o que é que acontece com o movimento sindical? Ele abdica dessa luta de conquistas, né? E dizendo que o discurso é que greve é radical, que o confronto não resolve, que precisamos de um sindicalismo de negociação. Ou seja, e aí, para fazer isso, alija a categoria de participar da vida sindical. Você não tem democracia nos sindicatos, né? E, diferentemente de 83, que a categoria estava toda dentro do sindicato. Não havia conflito, não havia contradição entre a diretoria sindical e a base, né? Hoje, a situação mudou. A contradição é entre a base e a associação do sindicato com o governo. Essa é a contradição que nós estamos vivendo naquela época. Naquela época, a gente tinha, é a condição que estamos vivendo nessa época. Em 83, como toda a década de 80, a gente tinha um conceito que era a união dos trabalhadores, diretoria e base contra o governo. Agora, o movimento sindical está diferente. É diretoria e governo contra a base. Então, a base ficou isolada, lutando contra a sua diretoria e o governo, né? Então,
Eu acho que esse é um elemento que a gente precisava discutir e trazer de lição de 83, né? Das greves, né, de todas as greves dos trabalhadores, elas são greves de conquistas. O pouco que nós temos hoje é graças a greves. E tudo que nós perdemos é graças à renúncia da luta, à renúncia da greve. Então, se nós estamos colecionando perdas, é porque a gente não tem greve, a gente não tem luta. Na hora que a gente voltar a ter luta, a gente vai começar a colecionar conquistas. Não há contradição entre lutas e conquistas, ao contrário. Existe contradição entre perdas e que a gente vive, né, na condição de perdas e sindicato. Então, quanto mais essa contradição, a existência do sindicato e a existência de perda, é uma contradição, porque o sindicato não está aí para construir perda. Então, só que ele age para o trabalhador perder. Então, é uma contradição, porque o sindicato deveria ser do trabalhador, né? É financiado pelo trabalhador para lutar contra o trabalhador. Então, é esse o modelo de sindicato que a gente vive hoje. A greve de 83, portanto, traz para a gente o que mais importante nós temos, que são conquistas, que são conquistas materiais, coisas concretas. Portanto, essa é a comparação que eu faria para a gente entender o quanto derrotado nós estamos pelo nosso próprio sindicato. 40 anos da greve de 1983.